As gêmeas Alexandria e Anastasia Duval protagonizaram uma história bem macabra que parece mais um roteiro trágico de uma novela mexicana. Elas nasceram em Nova York, Estados Unidos, e ganharam fama como as gêmeas do yoga. As moças eram muito bem-sucedidas, tinham corpos malhados, tinham carros caros, casas boas, dividiam a administração de diversas empresas, entre elas 2 academias de yoga, que eram inclusive seus principais empreendimentos. A relação entre as duas parecia perfeita. Sempre que apareciam na mídia estavam felizes e animadas. Mas por trás de toda essa vida incrível, existiam brigas pesadas e caminhões de dívidas. Alexandria e Anastasia perderam a mãe quando ainda eram crianças. Seus colegas de escola diziam que as duas sempre estavam juntas, o que é normal para irmãs, ainda mais gêmeas, mas alguns diziam que essa proximidade excessiva era sufocante. As irmãs eram muito inteligentes, raramente namoravam e eram isoladas. Elas não faziam esforço para criar novas amizades, e a união entre as duas bastava. Nesse período da vida, elas necessitavam tanto da companhia uma da outra que até banhavam juntas. Hábito que só foram perder quando a rotina de empresárias começou a atrapalhar seus horários. As duas cresceram inseparáveis, montaram empresas juntas, se mudavam de casa juntas e vendiam uma imagem de irmãs perfeitas. O problema é que quem as conhecia um pouco mais de perto sabia que elas tinham brigas que eram nada normais. Frederico, o namorado de Anastasia, presenciou muito desses embates. Ele disse em tribunal que elas brigavam de forma intensa e, como sabiam artes marciais, aplicavam golpes terríveis uma na outra. O rapaz contou de uma ocasião em que ele estava dirigindo e Alexandria, que estava no banco de trás, puxou o cabelo de Anastasia, que estava no banco do passageiro. Ele quase perdeu o controle do veículo, mas conseguiu parar, quando, desesperado, pediu para que as duas parassem de brigar. Em outra ocasião, Anastasia o ligou completamente transtornada, dizendo que iria tirar a vida da irmã. Frederico foi às pressas para a casa da namorada e quando chegou lá, as duas estavam assistindo o filme como se nada tivesse acontecido. Entretanto, a casa estava completamente destruída. A vida das irmãs era essa. Elas brigavam intensamente e rapidamente esqueciam de tudo. Diante da falta de limites para essas brigas, parecia que algo grave estava sempre iminente, e de fato estava. Em maio de 2016, as irmãs, que viviam uma relação muito tensa, sobretudo com os problemas financeiros advindos dos fracassos empresariais, resolveram acampar para esquecer um pouco dos problemas. Alexandria, Anastasia e seu namorado Frederico foram para Maui, no Havaí. Enquanto estavam acampados na praia, os ânimos entre as duas foi piorando. Em um determinado momento, o namorado de Anastasia disse que precisava ir ao banheiro. Quando retornou, não encontrou mais as irmãs no acampamento. Passou-se 2, 3, 4 horas e nada delas voltarem. O rapaz passou a noite sozinho naquele dia e no dia seguinte pediu carona para voltar ao hotel. Foi aí que descobriu pela Alexandria que Anastasia e ela haviam se envolvido em um acidente que vitimou sua namorada. A notícia foi um choque para o rapaz, e enquanto chorava, algo estranho aconteceu. Alexandria se vestiu de Anastasia e começou a agir como a irmã. Ela o abraçou de uma forma diferente e pediu sua ajuda para ajeitar a parte de trás de sua roupa. E foi quando percebeu que a irmã gêmea de sua namorada estava dando em cima dele. Foi tudo muito confuso para Frederico. Como alguém que acabou de perder a irmã conseguiu pensar em algo assim? Alexandria virou a principal suspeita no acidente da irmã, e ela foi acusada pelo Ministério Público de ter ocasionado o acidente propositalmente. Havia alguns indícios que foram levados em consideração pela acusação, que foi o fato da perícia constatar que em nenhum momento houve qualquer tentativa de frear o veículo, que as duas estavam brigando no momento do acidente, que só a Anastasia estava sem cinto, e que o carro caiu no único ponto da pista em que não havia mureta.
Os advogados de Alexandra diziam que essa tese de dolo era errada, porque a moça também estava no carro, e que a sobrevivência dela sem sequelas se deu por pura sorte. Não teria como alguém planejar algo contra si mesmo. A defesa também se baseou no fato de que as duas irmãs brigavam muito, inclusive no trânsito, e que elas perdiam a razão quando estavam nervosas. A perícia constatou que Alexandra havia bebido 3 vezes mais do que o limite permitido pela lei. O juiz absolveu Alexandra tanto do homicídio doloso, quando há intenção de tirar a vida, quanto do culposo, quando não há intenção, o que gerou revolta por parte da população, já que a professora de yoga havia ingerido bebida alcoólica e, no mínimo, ocasionou o acidente de forma não intencional. No entanto, o juiz aceitou a tese de que o veículo só perdeu o controle porque Anastasia havia puxado o cabelo da irmã de forma brusca, e que até aquele momento Alexandra estava conduzindo o veículo sem nenhum problema. Frederico e os ex-namorados de Alexandria depuseram contra ela, e também foram ouvidas pessoas próximas das irmãs. Atualmente, a moça vive em Nova York, onde acabou se envolvendo em outro acidente de trânsito por dirigir sob o efeito de álcool. Ela se recusou a pagar multa e passou um tempo presa, mas já está em liberdade. E aí, o que você acha dessa história? Acredita que Alexandra planejou jogar o carro do penhasco ou isso ocorreu em decorrência de uma briga entre elas? Deixa aí nos comentários.